Olá, muito boa noite. Bem-vindo, bem-vinda. Você que nos acompanha nas redes sociais, na nossa plataforma digital RDTV, informando, prestando serviços nesta quinta-feira. E como passa rápido, em 8 de agosto de 2019, mais uma vez cumprimentando o senhor e a senhora que nos acompanha em Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra e, claro, pela rede mundial de computadores, a internet em qualquer parte do planeta. Muitos assuntos importantes em pauta nesta quinta. Você já sabe, toda quinta-feira a gente fecha a nossa edição impressa, por isso toda a equipe aqui na sala ao lado, na redação, fechando as últimas apurações, os últimos detalhes, o Jorge Garcia, o Carlos Carvalho, a Ingrid Santos, a Socorro, o Ayrton, a Flório, o Pedro, muitas informações em especial sobre a cidade de Mauá, como é que fica essa polêmica sem a Fundação ABC como gestora na área da saúde. Contrato, aliás, emergencial, foi assinado no finalzinho da tarde de hoje. O Carlos Carvalho fez agora há pouco uma entrevista por telefone com o secretário de saúde, David Ramalho. No final aqui do RDTV de hoje, nós vamos colocar na íntegra a entrevista, trazendo todos os detalhes. Amanhã tem assembleia prevista, 9 horas da manhã. Muitas informações aí no que diz respeito à saúde da cidade de Mauá. Vamos trazer outros detalhes aqui da agenda regional, os encaminhamentos do ABC, mas antes, uma entrevista muito importante. Aliás, entrevista em dose dupla. A gente tem falado muito nos últimos tempos sobre segurança pública. Aliás, qualquer pesquisa de opinião pública aparece ali o tripé, né? Saúde, educação e segurança. E nos últimos tempos apareceu muito a questão do desemprego. Mas segurança é emblemático. E aí fica aquela história, é prefeitura, é governo do estado, responsabilidade é do estado, mas a prefeitura ajuda, mas enfim. A gente já tem alertado há algum tempo, aliás, o Jorge Garcia fez recentemente entrevista com ela, colocamos na edição e hoje ela está aqui conosco nos estúdios, ela que preside o Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, primeira mulher na história do sindicato a presidir a entidade, Raquel Kobashi, para trazer mais detalhes a respeito desse raio-x, a situação das delegacias, a estrutura por parte da polícia, trazer detalhes que a gente não está acostumado no dia a dia. Muito se fala de falta de estrutura, de desafios, o que precisa avançar, mas nada melhor do que ter números aqui da nossa região e do estado de São Paulo. Raquel, obrigado pela gentileza, boa noite. Boa noite, eu que agradeço poder falar com você e com todos os telespectadores da RDTV. Legal, eu falava que aqui no estúdio hoje está as mulheres em maioria, né? Amanda Lemos aqui na produção, os trabalhos técnicos, a Raquel Kobashi e também ela tem um trabalho importantíssimo na OAB de Bauru, aliás, agradecendo mais uma vez, se deslocou de Bauru até aqui para atualizar as informações, falar do trabalho dela, Francine Borgo, que ela é membro da comissão de bioética lá da OAB de Bauru e tem um trabalho muito voltado à questão da defesa da mulher. Ontem a Lei Maria da Penha completou 13 anos, vamos falar mais sobre esse assunto. Delegacia da Mulher é importante, não é importante, o que precisa avançar, também um olhar muito importante nesse momento. Francine, obrigado pela gentileza também, boa noite. Boa noite, muito obrigada por estar aqui e de tratar de um tema que é tão necessário para a população no geral, e porque é um tema que não é só voltado para as mulheres, mas é de interesse de toda a sociedade e todo o poder público. Então, agradeço essa oportunidade. Legal, nós vamos falar mais sobre isso. Raquel, antes até de entrar no tema especificamente, gostaria que você falasse mais sobre a atuação do sindicato, o trabalho. Você me dizia que nos bastidores está à frente da entidade há 2 anos e meio. Qual o balanço desse período e quais as principais conquistas dessa gestão? Infelizmente, o balanço é negativo. Estivemos, ao longo desses 2 anos e meio, desde que assumimos a gestão, denunciando o descaso, a falta de investimento por parte do governo do Estado de São Paulo numa instituição de Estado, que é a Polícia Civil do Estado de São Paulo. Pegamos a gestão do Geraldo Alckmin, então, governador à época, alertamos diversas vezes que a segurança pública não é uma opção, uma escolha política, investir ou não, é uma obrigação. Como mesmo você falou de forma muito pontual, o tripé dos direitos sociais é a segurança pública. Falamos em segurança, saúde e educação. Quando a segurança em determinado estado, cidade, região, ela não funciona, você desestabiliza todos os outros direitos sociais. Afinal, qual cidadão se sentirá seguro em usufruir sua hora de lazer em uma praça pública, sendo que essa praça pública não é segura?
como se deslocar até regiões longínquas, periféricas de uma cidade, os professores, se chegando lá eles podem ser vítimas também de crimes. A saúde, o mesmo a gente fala quando falamos dos médicos, dos enfermeiros, ou seja, você não proporcionar e não cumprir a obrigação que é proporcionar segurança pública de qualidade para um Estado, você abala e desestrutura todo o sistema social de um Estado. Tá, mas e aí, para sermos pontual, Raquel, nessas tentativas de interlocução, de diálogo com o governo do Estado, com o poder público, qual é a resposta? Não, eles não vão falar, não tem interesse na segurança, mas na prática essa parte requer investimento. Qual é a justificativa para nunca priorizar a segurança pública, em especial essa parte das delegacias e a parte física? Desleixo, incompetência e descaso com a sociedade paulista, com a população do Estado de São Paulo. Temos aqui no Estado de São Paulo um déficit que chega a 14 mil policiais civis. 14 mil. Só que não estamos falando de agora. Ao longo desses mais de 20 anos, os governos, e inclusive os governos que sucederam, nunca priorizaram a Polícia Civil, que é a instituição de Estado que tem a competência legal e a atribuição constitucional de investigar. Investigar com inteligência, combatendo a criminalidade com inteligência. Então, o primeiro ponto seria fazer um concurso, é isso? Abertura periódica de concursos. Existe uma morosidade na abertura de concursos, não só também na morosidade na abertura, como na nomeação daqueles que foram aprovados. O último foi feito quando? Tivemos um concurso que datou em 2013, ainda temos candidatos que foram aprovados nesses concursos. 2013, e não foram nomeados, irá se expirar agora, em meados de agosto, e alguns candidatos ainda não foram nomeados. Temos um concurso agora em andamento, e alguns já houve o resultado, o concurso em 2018, 2019. Ou seja, houve um hiato aí na abertura de concursos de mais de 5 anos. Temos também um grande problema que é o Estado de São Paulo paga o pior salário para o policial, fazendo um comparativo hoje é quanto, entre todos os estados. Piso? Não, existem várias carreiras, tá. Mas eu posso falar que no Estado de São Paulo, por exemplo, os policiais ganham metade do que outros policiais ganham em outros estados. E olha que nós estamos falando do maior estado. Do estado mais rico da federação, onde os policiais investigam crimes, no estado mais rico da federação é o que se pior recebe. Temos a falta de estrutura em maquinários, em viaturas, em armamentos. Por exemplo, o equipamento básico de trabalho é o colete balístico. Metade dos policiais civis aqui no estado de São Paulo não tem colete balístico. O Estado não proporcionou colete balístico para metade. Como você vai cumprir um mandado, uma busca e apreensão e fazer... Mas esse pessoal que não tem colete fica na parte administrativa ou vai para a rua? De forma alguma. Exerce as suas atribuições, colocando em risco a sua própria vida para poder proteger a sociedade e combater o crime. Agora, Francine, antes até também de aprofundarmos aí o tema, queria a sua avaliação também de uma forma geral na área da segurança, essas carências, na tua experiência lá na vivência do mundo jurídico, quais os principais sentimentos extraídos da sociedade hoje em relação à temática da segurança? Em relação à segurança pública, infelizmente a carência é notória, né? O sentimento de segurança e por falta, principalmente em relação à mulher, apenas 8% dos municípios brasileiros possuem delegacia da mulher. Então, por mais que haja, nós temos uma legislação que hoje em dia ela consegue ser exemplo para muitos países, infelizmente nós não estamos tendo como efetivar as medidas, tanto na hora do recebimento da notícia, da denúncia, por pessoas especializadas, quando a delegacia da mulher, mas também em relação a fiscalização das medidas protetivas em si. Às vezes elas são deferidas, mas não tem como, se a vítima acaba ficando sozinho na hora que o infrator aparece para algum tipo de violência. Então, a fiscalização está muito deficiente nesse aspecto. A gente está falando aqui de números, Francine, Raquel. Jorge Garcia me passou até, como consequência da entrevista que nós temos semana passada, a Raquel falou dos 14 mil déficit no estado de São Paulo. Só no ABC, o déficit é de 664 policiais. Só para você ter uma ideia... Policiais civis. Civis, perfeito.
34% de todo o efetivo aqui da região. Para ter uma ideia, praticamente 1/3 teria que ser reposto aí para dar um contingente necessário para o atendimento. Aí fica a pergunta, para o cidadão que nos acompanha, qual o impacto disso na ponta, na prestação do serviço? O que ele perde com tamanha falta de estrutura? Em um primeiro momento, a população ela vê como que um primeiro choque da população é a morosidade, por exemplo, na elaboração de um registro de um boletim de ocorrência. Mas esse é o menor dos problemas. O pior problema é não termos policiais, delegados o suficiente para investigar e desmantelar as organizações criminosas, as quadrilhas, os crimes e os criminosos. Porque a função primordial da Polícia Civil é investigar. É investigar e combater o crime no cerne, na inteligência. E quando nós falamos em que retiramos aqueles policiais, colocamos um déficit assim, de quase 30% em determinada região, você facilita a criminalidade a partir do momento em que você não dá a certeza do castigo para aquele que pratica o crime. Aquele que pratica o crime não se sente impune. Quando ele não entra no sistema de justiça criminal para responder pelos seus atos ilícitos, pelos seus crimes. E é justamente isso. A porta de entrada do sistema de justiça criminal é a Polícia Civil. É ali que se inicia todo o sistema de persecução penal. Então, estamos, mais uma vez, quando não se investe em Polícia Civil, quando não se investe em Polícia Judiciária, você desmonta o sistema de justiça criminal. Agora, Raquel, a mesma pergunta em paralelo. Falei do legado da gestão para a Raquel, em relação à Lei Maria da Penha, que ontem completou 13 anos. Qual que é o legado, qual o avanço desse período? Olha, esse período existe, o IPEA, ele constatou que a progressão das vítimas diminuiu, dos homicídios em casa, diminuiu 10%, enquanto dos homens aumentava. Então, e hoje em dia, a mulher, ela sabe mais os direitos dela, os tipos de violência que ela está exposta, que não é somente o físico, mas a Lei Maria da Penha, ela também protege em relação à violência moral, em relação à violência sexual, em relação, inclusive, à violência patrimonial. Então, em todos esses sentidos, a mulher hoje em dia ela se sente mais segura de procurar os órgãos. Num primeiro momento da lei, houve até uma diminuição, logo no primeiro momento, porque elas não entendiam, porque é uma situação muito vulnerável para a mulher, porque geralmente ela sofre violência de alguém que ela ama, que é os pais dos filhos dela. Está dentro de casa, né? No ambiente familiar. De mandar prender uma pessoa. Então, e hoje em dia, assim, com o aparato, a lei também, ela sofreu modificações, até hoje ela vem sendo aperfeiçoada, teve em 2017, exigindo que esse tratamento policiais fosse realizado por mulheres, para haver predominantemente. Então, havendo essa empatia no trato com a mulher, porque ela se sente muito embaraçada de levar seus problemas, se expor dessa forma. Então, porque na vitimologia, existem 3 tipos de vitimização, que é o primeiro momento, que a vítima recebe aquela violação, e num segundo momento, uma vitimização em relação ao próprio Estado, porque muitas vezes quem trata, os poderes que tratam com aquela vítima, são muitas vezes machistas. Então, um juiz ou até um delegado. Então, o olhar da sociedade com essa nova cultura, de entender a mulher, a fragilidade que ela está nesse momento, é essencial para elas. Então, nesse aspecto, está sendo muito... A Lei Maria da Penha, ela trouxe muitos benefícios, mas ainda fica a parte da aplicabilidade em relação infelizmente, às medidas protetivas. Pois é, e os encaminhamentos, né? Aqui no ABC a gente tem o consórcio intermunicipal, que é o espaço que reúne os 7 prefeitos, os 7 secretários aqui do ABC, para discutir aqueles temas que extrapolam as divisas dos limites municipais. E nessa questão da mulher, por exemplo, aqui no ABC nós temos 4 delegacias de mulher, nenhuma 24 horas. Então, se a mulher sofre alguma violência, sábado, domingo, ou dependendo do horário, ela não tem para onde recorrer. E mais do que isso,
aqui no ABC se discute nesse momento um avanço que seria a casa-abrigo, um local para acolher, porque muitas vezes a mulher se sente ali inibida, porque ela vai até o local, registra a sua queixa, a sua denúncia, só que ela tem que voltar para o ambiente onde muitas vezes ela vai ter que se deparar novamente com o agressor. Em outras regiões, a situação é semelhante? Depende do município, realmente o aparato, muitos municípios ainda não têm esse aparato, infelizmente, mas muitos assim, com essa visibilidade que está tendo, existe a Casa da Mulher, das prefeituras estão instituindo, e há esse tipo de encaminhamento. Às vezes, na delegacia mesmo, ele pode ter orientação psicológica, eles fazem às vezes convênios, ou também a orientação jurídica, que pode ser prestada ou por convênio com a Defensoria ou pela OAB. Então, isso também é interessante para a mulher e até surgir esses encaminhamentos. Então, você ter essa aliança com a sociedade e com algo local é muito interessante, mas, infelizmente, isso, para o interior, não são mais para os grandes polos. E há uma necessidade, existem estudos que você pegar no estado de São Paulo, um mapa da violência que recentemente de 2007 e 2017, o estado de São Paulo conseguiu diminuir a violência contra a mulher. Mas, no geral, os estados do Nordeste, a lei ela tem que ser aplicada de uma maneira homogênea para o país inteiro. Só que, infelizmente, nós não vemos isso nos estados do Norte e Nordeste, mas no estado de São Paulo, ele está sendo exemplo, ele está caminhando cada vez mais, mas ainda para as cidades menores, quanto menor a cidade, às vezes menos infraestrutura. No que diz ainda as delegacias das mulheres, aqui só tem, aqui no ABC 4 nenhuma delegacias. 24 horas. Só que assim, existe um grande equívoco da sociedade, que é muito bom que a gente esteja falando aqui, que não é exclusividade das delegacias especializadas o atendimento à mulher vítima de violência doméstica. Todas as delegacias. Então, quando uma mulher ela se sente vítima e ela é vítima, ela pode procurar qualquer ir para delegacia. toda a delegacia que estiver aberta, a delegacia que atende os crimes comuns, até porque eu, por exemplo, eu nunca trabalhei em nenhuma delegacia especializada de combate de crimes contra as mulheres. E já atendi diversas vítimas de violência doméstica nas delegacias. E existe hoje um treinamento na Cadepol para todos os policiais, homens e mulheres, para esse atendimento específico para que são as mulheres vítimas de violência doméstica. Muitas vezes o machismo não está só no homem. Muitas vezes aqueles que lidam com esses crimes, porventura se forem mulheres, também têm o machismo incutido. Então, temos que quebrar alguns paradigmas. Não é porque é mulher que ela está mais apta para atender uma vítima mulher de violência doméstica. Um homem, muitas vezes, pode ter muito mais sensibilidade e até uma compaixão maior para lidar com aquela mulher que é vítima de violência doméstica. Para quem está nos acompanhando, é leigo no assunto, Francine, não pode parecer um contrassenso? A gente abriu falando exatamente dessa falta de estrutura, da falta de gente, de capital, de recurso humano, e ao mesmo tempo a gente ouve muito, estamos ampliando. O governador João Dória disse em várias oportunidades, estamos entregando mais 10 DDM, a Delegacia de Mulher. Então, você está ampliando o espaço físico, mas dividindo os recursos humanos. Perfeito. O que se faz, na realidade, são políticas de marketing, não políticas para que combata o problema realmente com seriedade. Os problemas não estão sendo solucionados a partir do momento em que já existe um déficit que quase chega a 14 mil policiais. Então, quando se abre delegacias especializadas, não se faz mágica. Você retira policiais de delegacias que atendem todos os crimes, que já está com déficit de 30%, ou seja, delegacias onde já não tem policial, para colocar em outras delegacias. Você está piorando, mascarando e piorando o problema. Por quê? Eu vou fazer uma analogia. Quando se abre hospitais e pronto-socorro, você abre o pronto-socorro, vai ser um pronto primeiro atendimento, mas você não vai combater aquela doença e tratar ao longo do tempo essa doença. Quando você abre delegacias 24 horas ou delegacias DDMs a todo local, você não terá um policial delegado suficiente para presidir inquéritos, para continuar tratando
desses crimes, solicitando, de repente, temporárias, busca e apreensão. Então, a partir do momento em que se abre delegacias das mulheres, você está querendo acalmar um clamor de determinada parcela da sociedade, que é justo, é necessário que tenhamos, sim, delegacias especializadas, porém, vamos primeiro solucionar o problema latente, que é o déficit de pessoal. Hoje são quantos policiais civis no estado de São Paulo? Temos aproximadamente 24 mil policiais civis. 24 mil. Então, o déficit aqui proporcional do estado de São Paulo é mais do que a metade. Quase 14 mil policiais. É muita coisa. Francine, muita gente perguntando aqui, eu falei no começo, do teu trabalho na Comissão de Bioética. Exatamente o que é esse trabalho da comissão e qual que é o papel da Comissão de Bioética lá na OAB de Bauru? A Comissão de Bioética, na verdade, ela é mais voltada em relação a temas que têm mais sentido, não é necessariamente voltada à mulher. Ela é, como um todo, ela é mais voltada em relações a questões que nós recebemos em relação à questão ao trato da morte, ao trato da eutanásia, são esses outros sentidos. A minha exposição seria mais em relação, porque eu sou especialista em ciências penais. Na verdade, a minha apresentação seria em relação à Lei da Maria da Penha, em relação à especialização que eu fiz nessa parte de ciências penais. Mas bom saber, até para tirar dúvida, porque não é todo dia que eu vou aí. Um trabalho importantíssimo. Ó, e já vou interagir mais com as perguntas dos outros internautas, antes de voltar para a Francine. Raquel, tem uma luz no fim do túnel para toda essa situação? A gente fez aqui o diagnóstico, colocou um problema, o problema não é novo, não é recente, passa de gestão, independentemente de partido. Tem uma luz no fim do túnel? Sim. Aquele gestor que foi eleito pelo povo, ele tem que cumprir a sua obrigação, com aquela confiança que foi o voto confiado a ele, e cumprir a sua obrigação. O governo anterior adorava dizer que existe um superávit no estado de São Paulo. Se o estado de São Paulo tem um superávit, significa que ele tem condições de estruturar a segurança pública, ele tem condições de investir na polícia judiciária. Quando você fala que o Estado é superavitário, então você está alegando, escancarando uma incompetência. O Estado não é uma empresa para dar lucro. Você tem que investir a verba necessária para aqueles setores que estão necessitando. Por exemplo, a estrutura da Polícia Civil hoje está caótica. Estamos simplesmente sem estrutura para podermos trabalhar de acordo com a nossa potencialidade. Desde salário até estrutura de prédio, maquinários e viaturas e armamentos. Então, significa o quê? O governador deve ter, sim, vontade política de realmente cumprir a sua obrigação. Tem luz no fim do túnel, pois temos orçamento para proporcionar para o Estado de São Paulo, que é o estado mais rico da federação, um serviço público de qualidade, que é isso que os delegados de polícia querem. Os delegados de polícia querem poder exercer as suas atribuições legais e constitucionais de acordo com toda a sua potencialidade. Mas quando você retira a estrutura, você retira policiais, você retira instrumentos para podermos combater o crime, e é isso que estamos clamando. Queremos combater o crime e queremos estrutura para tal. Não é um favor do governo, é uma obrigação. Governo, cumpra a sua obrigação, invista em segurança pública, pois se a Polícia Civil é uma vítima, é apenas uma vítima secundária. A principal vítima é a sociedade, é a população que está desprotegida à mercê da criminalidade. Francine, na mesma linha, a aplicabilidade é o maior desafio hoje da Lei Maria da Penha. Olhando daqui para frente, o que pode ser feito para reverter esse cenário e acelerar essa aplicabilidade? Eu entendo que seria, realmente, existem alguns estados que estão dando para as mulheres um alarme de pânico, ou se não, monitoramento eletrônico, que eu acho que seria mais custoso, que eu acho que seria mais difícil para implementar. E eu acho que o papel da sociedade, porque civil, para manter e inclusive avisar os órgãos públicos, é muito importante, porque
tem uma pesquisa que entre duas pessoas, entre três, o ano passado a Datafolha constatou que presenciaram violências domésticas. Então, é muito grande. Então, assim, se você presencia, existem meios, o 180 que você pode acionar, que seria em relação à orientação nos casos de violência. 180. 180. E o 181 é em relação às denúncias, que você pode denunciar também. Anônimo, mantém sigilo, pode até não precisa anônimo. ficar preocupado para você que está nos acompanhando. Porque tem muita gente que confunde, acha que só a mulher pode denunciar. Então, levar a notícia, né, desses casos. Então, o papel da sociedade em briga de homem e mulher se mete a colher, sim, se houver algum tipo de violação, de transgressão. Então, nesses casos, eu acho que a aplicabilidade seria também com o aumento do efetivo do policial. Ou seja, tem relação direta. Diretamente. E também em relação a, talvez, esses outros mecanismos, que você coloca esses implementos. É legal também... Isso aqui no ABC tem campanhas nos ônibus, com adesivo, etc. Quanto mais esse apelo, mais a sociedade vai tomando consciência, para que isso é uma responsabilidade dos familiares, existem muitas pesquisas que a mulher, muitas vezes, ela precisa do apoio de ou um terceiro, porque muitas vezes a autoestima dela está muito triste, ela sabe, então que realmente precisa de outras pessoas, sem julgá-la, mas sim no sentido de dar apoio a ela, para que ela tenha forças de enfrentar, modificar a situação, porque às vezes ela depende economicamente, tem os filhos envolvidos. Então, todas essas funções poderiam ajudar com a aplicabilidade. Acabei de ver uma fotinho aí da Nájila, né? Isso. Então, e é importante agora estarmos debatendo nesses 13 anos de Lei Maria da Penha, falarmos também que o governo, o Estado, os poderes públicos estão atentos, estão cada vez com mais instrumentos para combater essa violência tão abjeta, tão repugnante, que é a violência contra a mulher. Porém, temos que alertar também que não queremos oportunistas se valendo disso para colocar todo esse trabalho ao longo de todos esses anos, tirando a credibilidade daquelas mulheres que realmente são vítimas. Recentemente vimos que teve o relatório final da delegada, a doutora Juliana Bussacos, muito competente, em que não vislumbrou indícios de autoria nem materialidade de delito para que pudesse indiciar o jogador de futebol Neymar pelo crime, então, que ele estava sendo acusado de estupro. Então, queremos alertar que tenham seriedade para que irresponsáveis e oportunistas não se valham dessa luta que é contra as vítimas mulheres de violência doméstica para quererem tirar algum tipo de vantagem. Pois dessa forma, você tira a credibilidade de todas as outras vítimas e coloca um trabalho tão bonito e tão difícil e tão árduo que é conseguir uma atenção da sociedade, da mídia, de todos, para com que a proteção daquela vítima seja realmente efetivada. Então, é isso que queremos. Queremos que realmente existem vítimas, sim. As mulheres são vítimas até hoje. Estamos falando em 2019, as mulheres são vítimas, seja vítima de violência física ou psicológica, que muitas vezes as mulheres nem sabiam que estavam sendo vítimas de violências psicológicas, pois achavam comum serem menosprezadas ou discriminadas de alguma certa forma. Então, é muito importante que debatamos, que falamos, que tenhamos essa discussão, que coloquemos em pauta essa discussão, mas cuidado com o efeito reverso. A gente tem algum dado mesmo que preliminar desse ano de 2019 em relação ao registro de violência contra a mulher, feminicídio, se caiu, se aumentou? Não caiu. Infelizmente, ele se manteve ou até aumentou, mas também reputo uma consequência da informação. Antes, as mulheres, elas sofriam quietas. Elas eram vítimas desses crimes quietas. Hoje, elas sabem que elas podem se recorrer ao poder público, a uma delegacia de polícia, a uma delegada, a um delegado, e retratar que está sendo vítima. E também muito importante é que, a partir do momento em que a mulher é vítima, ela retrata, ela informa, ela denuncia, ela só vai poder
tirar essa denúncia judicialmente, mediante uma audiência judicial. Não é mais possível que ela retire de forma tão fácil. Tá. Alguns crimes eram tratados até como contravenção e hoje não. No primeiro semestre em especial, nós tivemos casos, infelizmente, aqui no ABC. Em janeiro aconteceu um de grande repercussão, o namorado que matou a namorada com mais de 20 facadas, enfim, fatos aqui repugnantes na região do ABC. É possível fazer alguma correlação? Por exemplo, esses casos que, infelizmente, que lamentavelmente resultaram em feminicídio, eles tiveram precedente que se a mulher antes tivesse registrado, externado, poderia se evitar, se não todos, a grande maioria? É uma pesquisa mundial, descobriu-se que a mulher, ela, justamente por ser um crime muito cruel, é um crime muito específico, porque a mulher ela é vítima daquele que ela ama, daquele que é seu companheiro, seu namorado, seu amante, seu marido, ou seja, é aquele que deveria protegê-la, é aquele que deveria estar lá para dar estrutura e proteção, não para agredi-la, não para ofendê-la e o estágio mais grave, que é o feminicídio, matá-la. Então, descobriu-se que a mulher, ela só vai denunciar ou tomar uma atitude para coibir e parar com essa violência depois da 7ª agressão. Muitas vezes, essa 7ª agressão é o feminicídio. Então, a mulher, ela é dilacerada não só externamente, quando existe uma agressão física, mas principalmente na sua alma. A sua alma fica dilacerada. Ela fica incrédula, ela não consegue acreditar o que está acontecendo. Então, essa sensação de, muitas vezes, ela se sentir culpada por estar acontecendo este crime, muitas vezes ela tenta uma justificativa para o agressor, ou, ora, eu irritei, ou eu falei demais, ou eu não deveria ter feito isso, por isso que ocorreu essa violência. Então, as mulheres, elas ficam em estado de tão choque psicológico, o estado psicológico da mulher é destruído de tal forma que ela ainda tenta uma justificativa por ter sido a vítima do crime. Francine, quero ouvi-la também a respeito disso. O feminicídio, a situação, e daí a extrema importância da mulher denunciar antes os problemas que, por acaso, vier a passar com seu cônjuge, com seu companheiro. Inclusive, eu retomo a fala da Raquel em relação à importância do testemunho da mulher nesses casos, porque a Lei Maria da Penha, ela é uma forma de proteção da mulher no âmbito da relação familiar. Existem outras leis que protegem a mulher em outros sentidos. Você tem em relação à importunação sexual, mas esse requer tanto zelo e realmente tem que ser tratado com seriedade pela vítima, por toda a sociedade, porque realmente a mulher, além dela estar muito vulnerável por acreditar, por ser um companheiro, mas também não há testemunhas. Acontece dentro de casa. Então, a palavra dela é muito importante nesse momento. E é muito complicado, às vezes, ela vir ao público, às vezes em relação a um marido que socialmente ele é bem quisto, faz doações, e em casa ele é uma outra pessoa. Então, nesse caso, ela tem que ser levada com a devida seriedade. Por isso que, às vezes, é muito difícil ela expor isso para a sociedade. Então, porque há consequências muito sérias, sociais, psicológicas, de todo esse tratamento. Então, por isso que essa é uma barreira muito grande de ser enfrentada no momento que ela vai denunciar. E com esse dado alarmante que a Raquel trouxe da 7ª agressão. E tem outro dado alarmante, que a principal fase de vulnerabilidade de uma mulher para que ela seja vítima de uma agressão é no término de um relacionamento. Ou seja, essa cultura enraigada, machista, patriarcal, em que o homem objetifica a mulher, trata a mulher como seu objeto. Então, ele não admite que aquela mulher ela possa ter uma vontade própria e, de repente, terminar um relacionamento. Não, porque quem tem que terminar o relacionamento, de repente, é o homem. Então, também pesquisas foram feitas que o maior grau, estágio de vulnerabilidade para que a mulher se torne uma vítima, principalmente de feminicídio ou de agressões físicas mais graves, é em término de relacionamento. Lamentável. E fica aqui a reflexão para as mulheres que nos acompanham, para os gestores de políticas públicas, importante essa reflexão. Quero cumprimentar aqui, Denise dos Santos, obrigado pela participação, a Denise Alves, o Donai Neto, obrigado, Miro Mota, Kelly SV, o Luiz Fernando, gordinho de Diadema, obrigado pela participação, Armando Lima, Maria Moraes, Vitor Oliveira, William Wada, ex-secretário de Esportes lá de Mauá, obrigado, William Wada,
Cláudia Rodrigues Viana, obrigado pela participação. E o Miro Mota lembra aqui, ó, está na Constituição, é um dever do Estado dar segurança ao cidadão. Se ele não faz o seu papel, não fizer o seu papel, volto a insistir que a justiça seria o caminho para cobrar essa obrigação do mesmo. É isso. Excelente, excelente. O Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, em 2016, eu ainda não tinha assumido a gestão, eu assumi em final de 2016, então foi em março de 2016, ingressou com uma ação civil pública para a condenação do Estado da contratação imediata dos policiais, do déficit de policiais que faltam. Em março de 2017, houve um parecer positivo do Ministério Público, no sentido de que o Estado contrate sob pena de multa. Não bastasse, também entramos com uma reclamação na OIT, Organização Internacional do Trabalho, que foi recebida para as condições em que os policiais civis estão sendo colocados. Não se permite policial civil de direito a descanso. Muitas vezes, em algumas cidades, eles ficam 24 horas sobre aviso, ininterruptamente, a semana toda, sem direito a descansar, ocupando a função de 4 ou 5 policiais. Então, estamos tomando, sim, medidas judiciais para que, se o governo não está cumprindo a sua obrigação, se cumpre, então, através de vias judiciais. Quer comentar também, Francine, em relação à questão da Constituição e o que está previsto lá, preconizado, e como o cidadão deve agir? Realmente, eu acho que nesse papel, eu acho que o cidadão, ele deve se juntar nessa luta e cobrar do poder público essa segurança. Inclusive em relação a candidatos que apresentem isso como uma forma legislativa, que cobrem, entendeu? Quais são os políticos que estão envolvidos, qual a movimentação, porque o poder do sufrágio, o poder do voto do cidadão, ele é exercido através do que tem feito, e a segurança pública, ela tem que ser zelada, ela tem que ser cuidada em relação à nossa segurança, que é necessária. Então, eu acho que o cidadão tem que ficar atento e tem que cobrar essas iniciativas. Raquel, e a Sônia Silva está relatando, acho que é a consequência daquilo que você falou inicialmente. Está descrente aqui, falou, olha, essas delegacias não funcionam. A gente registra as ocorrências e demoram para ser resolvidas. Resultado da falta de estrutura que você mencionou. Os policiais, eles trabalham muito com pouco que recebem. Então, a falta de estrutura, o acúmulo de trabalho de forma desumana, sendo que o policial ele se vê obrigado a cumprir a função de 4 ou 5 policiais, obviamente a conta não vai fechar. Temos que dar estrutura. E aí é muito importante que a gente fale, não basta a contratação de policiais, há necessidade de reconhecimento do trabalho desse policial. Tem acompanhamento hoje psicológico? Sim, tem. Não, mas no sentido de pagar o pior salário da federação, sim, para um policial civil aqui no estado de São Paulo, não adianta. Temos, só esse mês, mais de 5 colegas que saíram aqui de delegados de polícia aqui do estado de São Paulo e foram ser delegados de polícia em Santa Catarina. Então, há uma evasão, um pedido de exoneração para desligar dos quadros da Polícia Civil também. Não são somente as aposentadorias. Parecem melhores oportunidades, sim, obviamente. Então, o estado de São Paulo está perdendo policiais vocacionados, policiais com aptidão e que amam a sua atribuição, mas que não têm o reconhecimento do Estado, que paga um péssimo salário por aquele policial. O sindicato foi recebido pelo governador ou pelo secretário-geral Campos? Fomos recebidos 2 vezes pelo general, pelo secretário de Segurança Pública, porém pelo governador ainda não fomos recebidos. Algo concreto foi encaminhado? Nada de concreto. Encaminhamos várias sugestões, medidas para que auxiliar o governo, para que ele solucione e reverta esse quadro de penúria o mais rápido possível, mas até o momento nada foi feito. O Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, nesses 2 meses que se passaram, nós cumprimos um cronograma de ações que consistiu em visitarmos todos os departamentos do interior, os 10, e fizemos um raio-x de quais são os principais problemas vivenciados por aqueles que atuam diretamente na Polícia Civil do Estado de São Paulo, e entregaremos em breve um relatório para auxiliar o governador, para corrigir o seu erro, para que ele corrija o mais rápido possível e invista em segurança pública na Polícia Civil. Carlos Rodrigues, obrigado. O pessoal também falando, precisa investir em escola, educação, perfeito. Luiz Posterari, Tereza Marano, obrigado. Quem mais aqui? O Luiz Fernando, que eu falei que é o gordinho de Diadema, ele é um ativista da causa animal. Raquel Francine, ele pergunta
se pode fazer BO sobre casos de animais nas delegacias. Sim, inclusive a Polícia Civil do Estado de São Paulo tem uma delegacia especializada a maus tratos animais. Perfeito, perfeito. Quem mais aqui? Bom, na medida, a Cláudia Rodrigues eu citei, obrigado pela participação. O Miro Mota, o governo de São Paulo, nada foi feito e com certeza não cumprirá o seu dever. E, recentemente, se não me engano, semana passada, antes de ir para a China, o governador fez um evento no AMB entregando várias viaturas ali, ou seja, mas no recurso humano não tem investimento. Não, nós estamos falando... Isso caso, foi da Polícia Militar. Polícia Militar. Polícia Militar, sempre houve uma situação em que se investiu muito em Polícia Militar, o que é correto. E eles também reclamam do salário. É correto se investir na Polícia Militar, mas em detrimento da Polícia Civil, não se investe em Polícia Civil. Então, não estamos falando que o governo não deva investir na Polícia Militar, muito pelo contrário, deve investir e continuar investindo. Mas não deixar de lado uma polícia que tem uma atribuição diversa, que é a atribuição de investigar, de combater o crime, investigando o crime através de inteligência. Se priorizou o policiamento ostensivo preventivo, mas a polícia investigativa foi colocada de lado. E quem ganha a partir do momento que não tem investigação? A criminalidade. Muito bom, gente. O relógio, infelizmente, é implacável. A gente até falou aqui que era meia hora, mas a Raquel e a Francine, sem dúvida, muito conteúdo. Daria para a gente ficar ainda um tempão aqui. Mas, dependendo da agenda, com certeza vão voltar aqui, vão atualizar. Aliás, vai ter eleição lá no sindicato, né, Sim, Raquel? Teremos eleições em outubro. Tá, mas vai ser chapa única? Se formos, a nossa chapa será uma chapa única. Que maravilha. E acho um dado importante aqui que a Raquel falou, inicialmente aqui, é uma brincadeira, mas é um fato aqui no estúdio, hoje a maioria é mulheres. Hoje na diretoria são quantas mulheres? Isso é muito interessante. Hoje conseguimos montar uma chapa com 20 diretores, tendo 9 mulheres na chapa e 11 homens. Sendo que hoje as delegadas de polícia não chegam a 17% do contingente. Então, é um avanço positivo. As mulheres não chegam a 17%? Delegadas de polícia. Ainda é preconceito o caso? Eu não sei se é um preconceito. É uma atribuição que atrai mais homens para que prestem os concursos e queiram exercer essa atribuição. Tá. No teu caso, por exemplo, o engajamento, o ingresso, alguém na família já é do dia a dia da segurança pública, da Polícia Civil? Como é que você se motivou a ingressar nessa área? Desde a época da faculdade, eu já sabia que eu queria ser delegada de polícia. Na minha família, meu pai é da Marinha, minha mãe é professora de Educação Física, então não tenho na família ninguém nem da área jurídica. Que bacana. Legal, gente. Bom, Raquel Kobashi, ela é presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia Civil aqui do Estado de São Paulo, abrindo espaço na agenda, atualizando informações importantes, com o déficit aqui, 14 mil policiais no Estado de São Paulo, destes mais de 600 só aqui na região do ABC. Você entra no site do Repórter Diário, verifica a edição nossa da semana passada, nós trouxemos um quadro por cidade com esse déficit aqui na região do ABC e, claro, impacta, como a Raquel destacou, no dia a dia no atendimento, desde o registro do BO e principalmente na investigação para a elucidação dos casos e para que a justiça seja feita na prática. Mas sempre é um prazer. Raquel, obrigado pela gentileza. Volte em outras oportunidades. Sempre que estiver no ABC, por favor, sinta-se em casa aqui e fique à vontade para suas considerações finais. Eu que agradeço, foi uma honra poder conversar e parabéns por exporem os problemas reais e estarem tratando de um assunto tão importante que é a segurança pública e também a violência contra a mulher. Muito obrigada, foi uma honra. Legal. Francine Borgo, da mesma forma, parabéns pelo trabalho. Ajuda muito, né? A gente queria até, e é um meia-culpa da imprensa, falar muito mais, né? Que muitas vezes a gente fica escravo de datas. Então, é aniversário, olha, 10 anos, 13 anos, como esse caso da Lei Maria da Penha, se discute muito a semana inteira do mês de agosto. Depois o caso fica esquecido, a gente volta à tona, lamentavelmente, quando tem um feminicídio, quando tem um caso de agressão à mulher de maior repercussão. Mas parabéns a pessoas como você, que destina aí boa parte de estudos, da academia para se dedicar a trazer soluções, a trazer respostas para casos sociais aí que indignam muita gente, mas poucos são aqueles que se dispõem a trazer soluções. Obrigado e fica à vontade para suas considerações finais. Agradeço imensamente e principalmente é uma alegria estar aqui ao lado desta mulher tão poderosa, que traz um exemplo muito grande sobre como a mulher é poderosa e como o homem deve apreciar e juntar forças para promover uma sociedade melhor e não se sentir ameaçado desta forma e agir de forma violenta, mas que podem todos juntos aproveitarem
para construir e crescer em todos os sentidos. Muito Eu obrigada. digo mesmo, doutora. Que legal. Obrigado, Raquel. Obrigado, Francine. Obrigado a toda a assessoria, também sempre muito recíproca aqui, trazendo dados, informações.